Escola Dominical, uma fonte de aprendizado. Agora, já no segundo trimestre do ano de 2022, estamos estudando um tema também muito interessante, que é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 11, sendo cautelosos nas opiniões. O texto áureo da nossa lição: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Está lá em Lucas 6,36. A verdade prática: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Então, hoje a nossa lição vai falar sobre julgar as pessoas. E a leitura bíblica em classe é Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 6, que eu creio que todos os irmãos já devem ter feito em casa, então nós vamos adiantar um pouco a nossa lição. A introdução. Nessa lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Lucas 6,37. Somente o Senhor, que é o conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar as suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. 2 Timóteo 4,8. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Eu confesso aos irmãos que quando me debrucei, que fui estudar essa lição, falei: nossa, que interessante, vamos ver sobre julgamento. Irmãos, realmente a escola dominical é uma fonte de aprendizado, que eu confesso a vocês, aprendi muita coisa diferente, muita coisa boa nesta lição e quero compartilhar. Tenho certeza que os irmãos também serão enriquecidos com o estudo dessa lição. O nosso ponto de número 1 diz o seguinte: não devemos julgar o outro, aprendendo a se relacionar com os outros. Nesta parte do Sermão do Monte, Jesus demonstrou aos seus ouvintes que muitos julgamentos podem ser equivocados e mais injustos, e por isso são totalmente desaconselháveis, eu diria até mais, perigosos. Há pessoas que julgam baseadas numa falsa percepção da realidade, no preconceito ou ainda no radicalismo pessoal, porque tem gente que ela é extrema em determinadas situações. Todos nós emitimos juízos, bons ou maus, acerca das pessoas, das atitudes, de fatos. Nós temos o direito de expressar a nossa opinião. Afinal, temos a capacidade do quê? De discernir, não é? Entre o certo e o errado. Isso aí já é natural na nossa, né? Nós como seres humanos, como pessoa. Isso já vem de uma condição natural nossa, né? De entender opinar sobre o bem ou sobre o mal. Então, disso aí vem o quê? A condição de nós emitirmos julgamentos. Na maioria das vezes, os motivos não são corretos e justos. Porém, em Lucas 6,36, Jesus fala para sermos misericordiosos, como é Deus. Nós cristãos que vivemos em comunidade, nos relacionando com todo tipo de pessoas, porque a nossa medida é o padrão divino. Então, nos nossos relacionamentos são pessoas das mais diferentes formações. No relacionamento, então, com essas pessoas, nós devemos o quê? Sempre preservar a comunhão em amor para com elas. Ninguém deve ser julgado, é uma questão aí do tópico 2.
A questão aqui é que seria proibido ao cristão emitir julgamentos? Não é esse o caso. Nós já abordamos aqui no ponto anterior sobre isso. Jesus por várias vezes julgava os procedimentos incorretos que presenciava nos escribas e fariseus. Jesus ensinou aos discípulos que eles deveriam olhar para suas próprias vidas antes de julgar os outros e advertiu: com o juízo com que julgardes, sereis o quê? Julgados. E com a medida com que vocês julgardes, tiverdes, né? Com a mesma medida que vocês tiverem medido os outros. Vos hão de medir a vós. Está no verso 2 de Mateus 7. No texto de 1 João, capítulo 4, versículo 1, traz uma advertência. Não creiais em todo espírito, mas o que? Provai se os espíritos são de Deus. Significa que não devemos crer em tudo que nós ouvimos. Então, entra aqui um certo julgamento das pessoas. É preciso discernimento se a mensagem é verdadeiramente do Senhor. Então, aqui, irmãos, tem que haver o equilíbrio nesse julgamento. Porque, como está aqui em Mateus, né, nós precisamos tomar cuidado com essa questão de julgar, né, ver se realmente concerne a realidade ou se nós estamos fazendo um julgamento antecipado, inadequado ou até mesmo julgamento falso. Isso é muito perigoso. O 3, o julgamento defendido por Jesus. Êxodo 23, 1 diz: não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Inventar ou espalhar falsas notícias era proibido por Deus, que está aí no capítulo 23 de Êxodo. Fofocas, calúnias, falso testemunho abalavam famílias, traziam hostilidades entre vizinhos, né? Aquilo que a gente fala, comentários maldosos, sempre trazem problemas. Então, são coisas que precisam ser evitadas. Jesus enfrentava julgamentos impiedosos o tempo todo por parte dos seus contemporâneos. Em Mateus capítulo 16, o versículo 13 e 14, ele interroga os seus discípulos sobre o que diziam os homens sobre a sua pessoa. E até mesmo os próprios discípulos. Versículo 15, e vós, quem dizeis que eu sou? E no versículo 16, Simão Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu a origem divina de Jesus e confessou-o como prometido e longamente esperado Messias. Lucas 5,30. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Olha aí o julgamento desse pessoal. No verso 32, Jesus lhes dá o recado: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nem sempre a ótica sob a qual nós estamos olhando a vida do semelhante corresponde à realidade dos fatos. É preciso tomar muito cuidado com a nossa posição em determinadas situações. Segundo ponto, devemos primeiramente olhar para quem? Para nós mesmos, olhar para a nossa pessoa. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. O que está aqui em questão, o que a nossa revista coloca, é o juízo pessoal acerca do próximo e as suas perniciosas consequências, levando em conta o que? A tendência natural do ser humano de se preocupar mais em quê? Fiscalizar a vida do semelhante do que a sua própria vida. Cuidar da vida alheia, né? Quando o profeta Natã procurou Davi para falar do seu pecado,
o rei apressadamente julgou tratar-se do quê? De outra pessoa, quando a questão era com quem? Com ele mesmo. Esse texto é tremendo, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 7. A percepção do homem é falha para julgar a vida alheia. Deus, sim, ele conhece o íntimo de cada coração humano. Lá no Salmo 139, o versículo 23 e 24, né? Quando diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muitas vezes somos como Davi, rápidos para sentenciar as pessoas e totalmente alheios, falhos aos nossos próprios defeitos. Então, sempre é bom olhar primeiro para si antes de emitir julgamentos para os outros. Segundo, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Isso é terrível. À luz da Bíblia, ao invés de ficarmos olhando as falhas alheias e com elas querendo justificar a nossa própria fraqueza, nós devemos ter como nosso maior referencial a idealização que é a pessoa de Jesus, em busca desse elevado padrão de exigência dos que tomam posse do reino de Deus. O texto de João 8:7 diz o seguinte, é uma afirmação significativa daqueles que julgam outras pessoas. Quando ele diz que somente uma pessoa sem pecado poderia tirar a primeira pedra, ele mostrou a importância do quê? Da misericórdia, do amor, da compaixão e do perdão. Para o orgulhoso gigante Golias, o franzino Davi jamais teria condições de vencê-lo. Olhou com desdém, do alto para baixo, né? Olhou com desprezo, sem saber quem supria as forças do pequeno rapaz. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 17, do 40 ao 47. E terceiro, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiramente, nós precisamos fazer isso que nós falamos aqui, olhar para nós mesmos. Quando Paulo recomenda o autoexame antes de tomar a ceia, lá no livro de 1 Coríntios 11, 28, serve de uma avaliação de quem nós éramos antes da graça do Senhor nos alcançar, através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. E agora, salvos, lavados, redimidos, poder contemplar o grande amor de Deus por nós, não merecedores, falhos, mas ainda assim o amor de Deus nos alcançou. Então, quando nós olhamos, para os outros, devemos sempre o quê? Lembrar dessa condição em que nós vivíamos antes de conhecermos ao Senhor. Romanos 13:10 diz assim, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que palavra tremenda essa de Romanos. Jesus não deixa brechas em sua lei do amor. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Precisamos nos lembrar que não somos melhores que ninguém para poder sair por aí emitindo julgamentos. Todos dependemos de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, diariamente. O terceiro ponto. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Aí o tópico 1. Deus é severo? Para muitas pessoas, Deus é um ditador implacável, pronto a castigar os infiéis. De acordo com Romanos 3:23, a nossa impiedade nos separa de Deus. Deus continuou em busca do homem. Nós lembramos aqui do Jardim do Éden, lá em Gênesis 3:9. Adão, onde estás?
Adão se escondendo, se esgueirando de Deus e Deus à procura dele. O pecado nos desqualifica para viver com Deus. Mas então, nós nos lembramos lá do clássico texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de quê? De tal maneira, de uma forma tão grande que nos alcançou. O texto de Romanos 11:22, na frase "considera, pois, a bondade e a severidade de Deus", pode ser empregada como uma recomendação para perseverarmos na fé, pois a constância é a prova da realidade da fé e uma consequência da salvação. Então, a questão da severidade de Deus se entende para aqueles obstinados a pecar deliberadamente. Para eles, a vida é da maneira como está na cabeça deles. Como é que Deus nos julga? Essa visão de Deus poderoso, disparando a sua ira sobre a humanidade o tempo todo, para muita gente, por muito tempo, foi a visão e o ensino implantado na mente das pessoas, até mesmo por religiões. Quando, em 2 Timóteo 4, 7, 8, Paulo diz: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." O apóstolo, no final da sua vida, pôde com confiança dizer que foi fiel ao seu chamado e sabia da recompensa que o aguardava na eternidade para sempre com Jesus. Assim como acontece no mundo, em nosso cotidiano, existem leis, regras a serem observadas por todos nós. Dependendo da atitude que teremos em relação a essas regras, a essas normas, nós sofreremos sanções ou não. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz: "Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos." Deus nos conhece e certamente nos recompensará. Aleluia! E o terceiro, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Volta aqui a nossa lição trazendo novamente a pessoa e a experiência do rei Davi. Aliás, quanto aprendizado na vida desse homem, né? Podemos tirar em toda a história de Davi, que era um homem que, segundo o coração de Deus, né? Contudo, ele não ficou isento das consequências dos erros que ele cometeu. O texto de Êxodo 34, versículo 7, se mostra severo, mas é uma realidade, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos e até a terceira e quarta geração. Quando vemos as graves consequências que sobrevieram sobre a família de Davi, fica claro que a desobediência traz danos terríveis, porque os pecados atingem os filhos. Quando pensamos na família de um alcoólatra, por exemplo, num abuso infantil tão frequente na nossa sociedade, as consequências do pecado não estão limitadas a um membro específico da família, mas todos sofrem. Portanto, não podemos tratar do pecado de um modo indiferente, mas sim procurar o tempo todo fugir dele, porque as consequências elas virão e serão danosas e, como nós vimos aqui, não fica restrito a um membro da família, mas espalha para todos, inclusive para as crianças. E a conclusão diz o seguinte: devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa apenas pela sua aparência exterior.
Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Eu creio que essa lição ela é uma lição bem séria, o assunto, né, tratado, questão do julgamento. Eu aprendi muito e creio que os irmãos todos também certamente deverão ter aprendido coisas maravilhosas. Uma boa aula a todos, e nós estamos sempre dizendo aqui que as lições nós temos como base as nossas bíblias de estudo, as próprias lições, as nossas revistas passadas da CPAD. Também uso muito o comentário pentecostal da Bíblia, o guia do leitor da Bíblia, e são algumas das fontes que nós usamos para embasar as nossas lições. Desejamos uma aula excelente a todos os irmãos e que possa haver um excelente aproveitamento desse conteúdo. A paz para todos.